Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 191, Disposto 1. Tudo bem, você pode remover sua mão. Olhando indiferentemente para uma orbe azul diante de mim, tirei minha mão dela enquanto Irene olhava para o tablet em sua mão com uma pequena carranca no rosto. A cada segundo que passava, a carranca em seu rosto se aprofundava enquanto um olhar estranho e confuso aparecia em seu rosto delicado. Levantando os óculos com o dedo, ela murmurou baixinho: "Chance." Depois de alguns segundos, alternando seus olhos entre o orbe e eu, ela mais uma vez me pediu para colocar minha mão no orbe. "Por favor, coloque sua mão no orbe novamente." Ok. Atendendo ao seu comando, mais uma vez colocando minha mão no orbe, estalei minha língua interiormente como pensamento para mim mesmo. TSK, que inútil. O orbe diante de mim era chamado de orbe de avaliação de talentos. Um artefato anão que media o talento de um indivíduo. Embora a relação entre os humanos e as três raças não fosse a mais ideal, as trocas entre eles ainda aconteciam, pois os anões exigiam muitos recursos para desenvolver seus artefatos. O orbe de avaliação de talento era um orbe que os anões haviam criado e desenvolvido com o objetivo de avaliar o talento de um indivíduo. Ao medir a estrutura geral do corpo, das veias às fibras musculares, bem como a proficiência e afinidade de mana, o orbe foi capaz de determinar o limite de talento de uma pessoa. Em geral, o teste foi bastante preciso, com mais de 99,98% dos casos atingindo seu limite de talento ditado. Para os 0,02% de casos em que o artefato foi impreciso, geralmente, foi apenas por uma margem de erro de um posto. O que significa que, se o orbe ditasse que o talento de alguém era rank D, havia uma chance de 0,02% de que seu talento pudesse ser C. No entanto, tais ocorrências eram raras. Além disso, realmente não houve nenhum caso em que o artefato estivesse errado por uma grande margem. Pelo menos até agora. Mais uma vez olhando para seu tablet e depois olhando para o orbe que estava sob a palma da minha mão, Irene murmurou: "O dispositivo talvez esteja com defeito?" Normalmente, quando alguém colocava a mão no orbe de avaliação de talentos, o orbe mudava imediatamente de cor, representando seu limite de talento. Amarelo, G. Verde, F. Laranja, I. Vermelho, D. Azul, C. Roxo, B. Cinzento, A. Branco, S. Rosa, SS. Preto, SSS. Essas eram as diferentes cores que o orbe exibiria quando alguém o tocasse. No entanto, quando ela olhou para o orbe que eu estava tocando no momento, ela não pôde ver nenhuma mudança na cor, pois o orbe não acendeu. O artefato talvez estivesse com defeito? Embora extremamente raros, tais casos não eram inéditos. Colocando o dedo na orelha onde estava o fone de ouvido, Irene murmurou baixinho: "Senhor, temos um problema. Parece que o orbe de avaliação de talentos está com defeito." "Sim, parece ser assim. Eu não testei pessoalmente, mas pela aparência das coisas realmente parece estar quebrado, já que todo o resto está funcionando bem." "Entendido, sim." Olhando para Irene, que obviamente estava falando com um superior, tentei escutar a conversa deles. Como a conversa estava relacionada a mim, era natural que eu estivesse curioso. Infelizmente, como o fone de ouvido estava preso em seu ouvido, não consegui ouvir o que ela estava falando e, portanto, desisti. De qualquer forma, embora eu não tenha conseguido ouvir direito a conversa deles, pelo que percebi, parece que eles queriam substituir o orbe de avaliação de talentos. Percebendo isso, balancei a cabeça. Infelizmente para eles, os resultados seriam os mesmos. Comigo tendo consumido a semente do limite, o artefato não era mais capaz de avaliar meu talento, pois estava além de sua escala. Portanto, porque o orbe não estava reagindo ao meu toque? A eficiência do governo central era alta.
Depois que Irene atendeu a ligação, não muito tempo depois, um homem vestindo um terno preto entrou segurando outro orbe de aparência semelhante ao que estava diante de mim. Substituindo o antigo pelo novo, o homem não ficou muito tempo enquanto acenou com a cabeça na direção de Irene e saiu diretamente. Vendo que o orbe estava mais uma vez configurado, Irene mais uma vez pegou seu tablet e instruiu. Ok, coloque sua mão novamente. Sorrindo, eu me movi e coloquei minha mão no orbe. Claro. Novamente o orbe não acendeu. O que? Vendo que o orbe não acendeu novamente, Irene se moveu diretamente em direção ao orbe e colocou a mão sobre ele. Desta vez ela queria testar ela mesma. Anteriormente, ela não havia feito isso porque realmente pensava que o orbe estava quebrado. No entanto, vendo uma reação semelhante do segundo orbe, Irene sabia que algo estava acontecendo. E ela estava certa. Assim que ela colocou a mão no orbe, ele rapidamente ficou amarelo, indicando para mim que seu limite de talento era G-Rank. Olhando para a cor amarela sendo exibida no orbe, levantando a cabeça e olhando para mim, ela perguntou. Você é humano? Ouvindo seu comentário, minha boca se contorceu. Eu acho que sou. Então por que isso não está funcionando? Seu corpo é alérgico ao orbe ou algo assim? Como eu deveria saber? Que tipo de lógica era essa? Alérgico ao orbe? O que estava passando pela cabeça dela? Olhando para mim com um olhar complicado em seu rosto, Irene se virou e se moveu em direção a uma área isolada da sala como ela disse. Me dê um segundo. Tudo bem, tudo bem. Asterisco suspirar asterisco. Balançando a cabeça, outro suspiro escapou da minha boca enquanto eu olhava para o orbe diante de mim. Neste ponto, estávamos apenas perdendo tempo. Independentemente do que eles iam tentar, eles nunca seriam capazes de medir meu limite. Foi isso que a semente do limite fez. Infelizmente, não pude dizer isso em voz alta, resultando nessa situação. Depois de conversar com seus superiores e chegar a uma conclusão, voltando para onde eu estava, Irene apontou calmamente para o lado direito da sala. Tudo bem, Sr. Dover. Parece que vamos deixar esse teste de lado por enquanto. Por enquanto, vamos medir sua classificação. Bom. Parece que eles desistiram da minha avaliação de talentos por enquanto. Ok. Acenando com a cabeça e voltando minha atenção para onde Irene estava apontando, logo avistei uma grande cápsula metálica que estava de pé. Ao lado da cápsula havia um monitor preto que estava voltado para longe da cápsula com diferentes números e dados exibidos nele. Vendo a máquina, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Embora nunca tivesse visto na vida real, soube instantaneamente o que aquela máquina fazia. Meça a classificação de alguém. Sim. A máquina diante de mim era uma máquina que media a posição de alguém. Embora eu não tivesse certeza sobre os detalhes técnicos da máquina, sabia que ela poderia medir a classificação de alguém com extrema precisão com uma margem de erro extremamente pequena. Por mais que alguém tentasse esconder ou suprimir sua posição, isso não passaria despercebido pela máquina. Caminhando calmamente em direção à cápsula e ficando ao lado dela, estendendo a mão, disse Irene. Ok, agora, por favor, entre na cápsula. Entendido. Acenando com a cabeça enquanto um longo suspiro escapou da minha boca, caminhei calmamente em direção à grande cápsula à distância e entrei nela. Ao contrário de antes com minha avaliação de talento, eu sabia que não poderia me esquivar desta. Eu sabia que minha classificação e mais logo seria exposta. E a partir daí, embora eles não pudessem saber qual era o meu talento, eles poderiam mais ou menos adivinhar, já que um rank mais de 16 anos era quase inédito. Alguns segundos depois que as portas da cápsula se fecharam, de repente senti uma estranha sensação de formigamento ao redor do meu corpo enquanto minha mana instintivamente canalizava ao redor do meu corpo, e uma tonalidade branca exalava do meu corpo. Embora a sensação que eu estava sentindo não fosse irritante, ainda era desconfortável, portanto, desejei que acabasse mais cedo. Felizmente,
minhas orações foram atendidas rapidamente, pois não muito tempo depois, a sensação de formigamento parou e a cápsula se abriu e o vapor subiu por toda parte. Saindo da cápsula, quando o vapor diminuiu, a primeira coisa que vi foi o rosto chocado de Irene. Vendo o choque exibido no rosto de Irene, virando-se e olhando na direção para onde ela estava olhando, um sorriso amargo no rosto ao ver o grande e mais exibido na tela. Sim. Não havia como voltar atrás. Como este era um caso público e bastante conhecido, os resultados do teste logo se tornariam públicos para o mundo inteiro ver. E uma vez que isso aconteceu, eu sabia que não poderia mais operar como antes. Pensando nisso, voltando minha atenção para Irene que estava olhando seu tablet, perguntei irritada. Estou livre para ir? Tirando Irene de seus pensamentos foi minha voz irritada quando ela olhou para mim em estado de choque. Acenando com a cabeça, ela deu um passo para o lado e disse. Sim, você pode sair. Recebemos todas as suas respostas e também terminamos com o teste, você está livre para ir. Em breve enviaremos um e-mail detalhando o acompanhamento de nossa investigação. Obrigado por cooperar conosco. MHM. Ouvindo sua explicação, balancei a cabeça e rapidamente fiz meu caminho em direção à saída da sala. Sinceramente, não ouvi o que ela disse. Minha mente estava correndo enquanto comecei a pensar no futuro que estava à minha frente. Dadas as circunstâncias, eu sabia que era hora de parar de me esconder. Olhando para a figura de Ren saindo do corredor, batendo no fone de ouvido em seu ouvido, Irene disse suavemente. Senhor, os resultados saíram, a classificação do aluno foi determinada como classificação I+. Segundos depois de Irene falar, uma voz profunda e cheia de autoridade ecoou em seu ouvido. MH, de acordo com os relatórios, o talento do aluno deve ser avaliado como D rank não? Mas dado seu rank mais, isso não parece possível. Olhando para seu tablet e percorrendo o perfil do jovem chamado Rendover, Irene calmamente acenou com a cabeça e respondeu. Sim, também entendo que o talento dele não pode ser rank D. No entanto, mesmo depois de trocar o artefato por um novo, o orbe não acende. Parando por um segundo enquanto suas sobrancelhas se juntam em uma carranca, ela perguntou. O que devo escrever no relatório? Classificação S com possibilidade de ser maior. Ao ouvir a resposta, Irene ficou um pouco confusa. Potencial de classe SS com possibilidade de ser maior. Estávamos falando sobre a classe S aqui. Este era um tipo de talento em 100.000. Além disso, pela maneira como seu chefe falava, parecia que havia a possibilidade de sua classificação ser ainda maior do que isso. Quão absurdo era isso? Sim, coloque isso. Tentando se acalmar com força, Irene perguntou preocupada. Está tudo bem? Se os resultados fossem falsos, todo o governo central se tornaria motivo de chacota para o domínio humano. Afinal, todos que tinham potencial para alcançar o rank S eram considerados prodígios. Se descobrisse que seu talento não era de fato rank S, incontáveis recursos e tempo seriam desperdiçados alimentando alguém que no final não alcançaria o que lhe foi determinado. Isso naturalmente criaria insatisfação entre o público em geral, resultando na queda da reputação do governo central. Na opinião de Irene, essa avaliação foi muito precipitada. Eles precisavam pensar rapidamente em outras maneiras de avaliar seu talento. Ao ouvir a preocupação na voz de Irene, a pessoa com quem ela estava falando a tranquilizou enquanto explicava calmamente. Sim, não se preocupe. Estou bastante certo sobre minha avaliação. Como? Realmente simples, se você pensar sobre isso logicamente, de acordo com registros históricos, alcançar o rank A aos 16 anos é uma indicação de que alguém tem um talento acima do rank A. Para ele ser mais aos 16 anos de idade, pode ser bastante seguro assumir que seu nível de talento está em torno de S, se não mais. Enquanto ouvia o chefe falar, colocando a mão no queixo, Irene de repente percebeu que o que ele estava dizendo era de fato verdade.
De acordo com todos os dados históricos, todos os jovens que atingiram tal nível naquela idade eram de fato pessoas que tinham um talento extremamente alto. A razão era simples. Quanto mais perto alguém estava de seu limite de talento, mais lento era seu progresso. Quanto maior o talento deles, mais rápido o treinamento. Portanto, embora o orbe de avaliação de talentos fosse incapaz de medir sua classificação, se você pensasse sobre isso dessa perspectiva, seu talento realmente parecia estar em torno da classificação S. Pensando nisso, Irene fechou os olhos e acenou com a cabeça. Entendo, entendo. Tudo bem, farei o que você diz. Bom, informe-me se você encontrar mais alguma coisa sobre esse aluno. Ele chamou minha atenção. Sim, entendido. Desligando o fone de ouvido e tirando os óculos, Irene franziu o senho enquanto murmurava. Que tipo de monstro descobrimos? Sem saber o que estava acontecendo na sala em que Irene estava, saindo da sala, depois de percorrer alguns corredores, peguei o elevador e fui direto para o saguão do prédio. Pelo que fui informado, meus pais me esperavam no saguão do prédio. Como isso foi apenas um interrogatório, já que eu não fui preso, fiquei praticamente livre para ir depois que eles me fizeram algumas perguntas e mediram minha classificação. Infelizmente, por causa do incidente, perdi praticamente um dia e, portanto, perdi um dia de palestras. Sabendo disso, eu sabia que tinha que voltar correndo para a academia. No momento, meu plano atual era encontrar meus pais antes de voltar para casa para pegar Angélica e voltar rapidamente para a academia. Só de pensar na bronca que eu receberia de Dona me dava dor de cabeça. HM? Quem é? Saindo do elevador, meus passos logo pararam por um segundo quando vi meus pais conversando com uma beldade alta à distância. Apertando os olhos para ver melhor com quem eles estavam falando, reconhecendo a identidade da mulher, exclamei. Senhorita Longbear? Fale sobre o diabo. O que no mundo ela estava fazendo aqui? Capítulo 192, Exposto 2. Senhorita Longbear? Vestindo uma camiseta branca folgada que estava enfiada sob o jeans azul, vi Dona conversando calmamente com meus pais à distância. Ao ouvir minha exclamação e se virar, Dona ergueu a sobrancelha enquanto a borda de seus lábios se curvava levemente para cima. Ah, parece que Ren terminou com o questionamento. Antes que eu tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo, de repente encontrei minha mãe pulando em minha direção enquanto ela me abraçava com força. Meu bebê Ren. Oh. Atacado por ela, quase perdi todo o ar dentro dos meus pulmões quando o ar foi tirado de mim e dei alguns passos para trás. Recuperando-me um pouco, não pude deixar de pensar comigo mesmo. Sério, minha mãe era realmente classificada como F? Foi como se eu tivesse sido atropelado por um elefante. Obviamente, guardei esses pensamentos para mim mesmo, pois não desejava morrer. Embora minha mãe geralmente fosse muito legal, uma vez que ela estava com raiva, ela era mais assustadora do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Não importa Everblood. Nem mesmo o Rei Demônio poderia rivalizar com minha mãe quando ela estava com raiva. Recordar a última vez que a vi com raiva causou arrepios na minha espinha. O único pensamento que tive naquele momento foi correr para o mais longe possível dali. Eu vi a própria morte olhando para mim. Depois de me abraçar por alguns segundos sólidos, separando-se de mim, minha mãe instantaneamente deu um tapinha no meu corpo completamente como solicitado com preocupação. Você está ferido em algum lugar? Você está bem? Alguém te machucou? O que aconteceu com você? Sob sua enxurrada de perguntas, balançando a cabeça, dei um tapinha em meus braços enquanto respondia calmamente. Estou bem. Como você pode ver, estou perfeitamente bem. Você está realmente bem? Sim, nunca estive melhor. Na verdade, isso era mentira. Embora nada tenha acontecido comigo durante o acidente, meu braço ainda não estava totalmente recuperado do que aconteceu em Imorra.
Na verdade, a menos que eu consumisse uma poção avançada, provavelmente não seria capaz de recuperar totalmente a sensação em meu braço. O problema era que, dado o preço que as poções avançadas custavam, recuperar meu braço ainda levaria muito tempo, já que eu atualmente não podia pagar. Embora eu tenha encontrado muitas oportunidades frutíferas em Imorra, ainda tinha que ter cuidado ao vender as coisas que recebia, pois poderia levantar algumas suspeitas entre os demônios. Afinal, eu fudi com um demônio classificado como Marcus. Embora extremamente baixo, poderia haver uma chance de que um dos itens que vendi fosse reconhecido por um dos demônios, alertando o Marquês Azeroth do fato de que o possível ladrão estava hospedado na Terra. Na verdade, pensando no Marquês Azeroth, ele estava indo bem? Aposto que agora ele sofreu mais dano por eu roubar todas as suas coisas do que por lutar contra o chefe orc. Pensando nesse sentido, uma pequena risada escapou dos meus lábios. De qualquer forma, minha mãe não precisava saber disso. Portanto, olhando em volta, tentei calmamente desviar o assunto. Onde está Nola? HM? Nola está na creche. Creche? Que tal Pudim? A Pudim está em casa. Como estávamos com pressa, não pudemos trazê-la conosco. Acenando com a cabeça, olhei para a dona à distância e perguntei. Entendo, então o que está acontecendo aqui? Virando a cabeça e olhando para a dona ao longe, que estava conversando com o marido, minha mãe disse calmamente. Ah, a senhorita Lomber veio aqui da academia para te buscar. Ela veio me buscar? Sim, você tem um professor muito gentil, não é? Sim. Lembrando de todas as surras que levei dela, eu concordei desajeitadamente. De certa forma, Dona era uma boa professora, pois se preocupava muito com seus alunos, porém, neste caso, o motivo pelo qual ela apareceu provavelmente foi outro motivo. Colocando minha mão no meu queixo, eu caí em pensamentos profundos. Acho que o caso era muito importante para ela e a academia ignorarem. Afinal, envolvia a morte direta de um demônio classificado como Visconde. Normalmente, isso não teria criado confusão, no entanto, infelizmente, este foi um caso diferente, pois o responsável direto pela morte do demônio era um garoto de 16 anos. Não havia como não chamar a atenção da mídia. Um estudante de 16 anos ajuda na morte de um demônio classificado como Visconde. Só de imaginar a manchete do jornal de amanhã me deu uma forte enxaqueca. Já era ruim o suficiente quando Amanda matou o Elijah, agora que eu estava diretamente envolvido com a morte de um demônio de nível Visconde, as ondas que isso causaria seriam muito maiores. Só de pensar me deu vontade de vomitar. Rei, nós deveríamos ir. Terminando de trocar algumas palavras com meu pai, tirando-me dos meus pensamentos enquanto ela acenava para mim, Dona chamou de longe. Sim. Acenando com a cabeça e olhando para minha mãe, que ainda tinha um olhar preocupado em seu rosto, senti um leve calor dentro do meu coração quando disse. Mãe, eu tenho que ir. Mamãe entende. Olhando para a dona à distância, minha mãe acenou com a cabeça e começou a tirar algo de seu armazenamento dimensional que tinha a forma de um anel de prata. Pouco depois, um moletom preto apareceu em suas mãos quando ela o entregou para mim. Aqui, Ren, pegue isso. Isso ainda deve servir bem em você. Levantando minha sobrancelha, olhei para o moletom em sua mão enquanto inclinei minha cabeça. Um moletom. Balançando a cabeça várias vezes, minha mãe deu um tapinha no moletom em sua mão com uma expressão séria. Você vai precisar disso. Ok. Vendo o quão sério o rosto da minha mãe estava, comecei a acenar com a cabeça enquanto pegava o moletom. Algo me dizia que eu realmente precisaria disso. Ren, siga-me. Dando uma última olhada em minha mãe, ouvi a voz de Dona à distância pedindo que eu viesse. Acenando com a cabeça, acenei adeus para minha mãe e meu pai. Tchau mãe, tchau pai, estou indo agora. De pé ao lado do meu pai, minha mãe sorriu docemente enquanto acenava adeus. Tchau Ren,
Entre em contato conosco assim que voltar para a academia. Fique seguro, filho. Sim, claro. Acenando para meus pais, chegando antes da entrada do prédio, Dona parou seus passos e olhou para o moletom que estava em minhas mãos. Apontando para ele, ela disse: Antes de sairmos, sugiro que coloque o moletom agora. Surpreendido, olhei para a Dona e perguntei: Agora? Acenando firmemente com a cabeça, Dona ordenou estritamente: Agora. Ok. Embora confuso, fiz o que Dona me disse e coloquei o moletom. Embora soubesse que havia repórteres do lado de fora, vendo a seriedade nos rostos de minha mãe e de Dona, entendi instantaneamente que a situação poderia ter sido pior do que eu esperava. Agora isso ia ser problemático. Aqui, abaixe o moletom. Depois de colocar o moletom, olhando para mim por alguns segundos e inclinando-se para mais perto de mim, Dona estendeu as mãos para frente enquanto puxava o capuz para cobrir meu rosto. Quando ela fez isso, seu rosto se afastou alguns centímetros do meu rosto, me pegando desprevenido. Felizmente, isso não durou muito, pois Dona rapidamente deu alguns passos para trás enquanto sorria. Colocando as mãos nas maçanetas da porta, ela perguntou: Você está pronto? Balançando a cabeça, eu disse seriamente: Preparar. Ok. Abrindo as portas do prédio, assim que saí revelando o céu azul sem nuvens, entendi instantaneamente por que todos eram tão inflexíveis quanto ao moletom. Sr. Dover, olhe aqui. Sr. Dover, é verdade que você foi capaz de ajudar na morte de um demônio classificado como Visconde aos 16 anos? Sr. Dover, você pode nos dizer o que aconteceu ontem à noite? Quais foram seus pensamentos quando você matou um demônio classificado como Visconde? Você foi realmente capaz de matar um demônio classificado como Visconde ou está apenas tirando o crédito de outra pessoa? Com sons de clique vindos da minha esquerda e direita, repórteres apareceram em todos os lugares enquanto cercavam a área em que eu estava. Abaixando o capuz do meu moletom, xingei silenciosamente para mim mesmo. Ah, porra! Isso foi muito mais do que eu esperava. Divertidamente olhando para mim de lado, Dona olhou para os repórteres esperando do lado de fora enquanto seus olhos cor de ametista brilhavam levemente. Abrindo a boca, sua voz nítida e agradável viajou pelos ouvidos de todos os repórteres presentes. Por favor, afaste-se. Instantaneamente, como se todos se transformassem em zumbis, atendendo ao seu comando, todos deram um passo para trás e abriram caminho para Dona e para mim. Vamos. Olhando para a cena diante de mim com a boca aberta, lembrei a mim mesmo de nunca irritá-la. Sim. Definitivamente não. Apenas uma palavra dela e eu me tornaria seu fantoche. Que mulher assustadora. Sem saber de meus pensamentos, segui Dona em direção a uma área bastante isolada. Parando seus passos e tirando um capacete preto de seu espaço dimensional, Dona caminhou calmamente em direção a uma bicicleta preta. Subindo na moto e batendo no assento atrás dela, ela disse calmamente: Suba. Olhando para Dona por alguns segundos enquanto minha mente congelava, eu abri minha boca e nenhuma palavra escapou da minha boca. Seriamente? Colocando o capacete, Dona virou a cabeça em minha direção mais uma vez e perguntou: Onde você quer ir, sua casa ou a academia? Olhando para Dona estupefato, um longo suspiro escapou da minha boca. Asterisco suspirar asterisco. Ela realmente não entendeu as lutas pelas quais eu estava passando. Embora certo, meu estado mental era muito mais forte do que quando eu tinha acabado de chegar ao Loki, portanto, agora podia resistir a seus encantos e isso não significava que eu estava completamente livre de pensamentos sobrenaturais. No final, eu só consegui congelar meu coração completamente enquanto tentava remover todos os pensamentos desnecessários da minha mente. Depois que consegui me acalmar, sugeri: Vamos para a academia. Meu plano original era voltar para casa com meus pais para pegar Angélica e trazê-la para a academia comigo. Mas parece que vou ter que riscar esse plano.
Vou deixar Angélica ficar com meus pais durante a semana, vou buscá-la na próxima semana. De certa forma, isso funcionou melhor, pois Angélica precisava chegar ao posto de Visconde de qualquer maneira. Se ela fizesse isso no Locke, ela rapidamente ficaria exposta, pois não seria capaz de suprimir a energia demoníaca dentro de seu corpo. Portanto, isso de alguma forma funcionou a seu favor. Além disso, enquanto isso, ela poderia proteger Nola e meus pais. Tudo bem, segure firme. Balançando a cabeça e sentando no banco de trás da moto e colocando minhas mãos na cintura fina e macia de Donna, murmurei baixinho. Claro. Pouco depois, a moto lentamente ganhou velocidade e disparou pelas ruas movimentadas da cidade de Ashton. Capítulo 193. Todos os olhos em mim. Com minhas mãos na cintura de Donna, virei minha cabeça para o lado e olhei para os carros ao nosso lado que estavam lentamente sendo ultrapassados por Donna, que estava zigue-zagueando em volta deles em velocidades extremas. Com a velocidade que estávamos indo, eu normalmente ficaria assustado. No entanto, sabendo que um herói ranqueado estava dirigindo, eu sabia que estava em boas mãos. Além disso, minha mente no momento estava correndo enquanto eu tentava o meu melhor para não ser afetada pela arte sedutora de Donna. Embora ela não estivesse liberando ativamente, apenas ficar perto dela quase me fez perder a compostura várias vezes. Isso estava realmente afetando minha fortaleza mental. Felizmente, ajudando-me a me distrair de todos os pensamentos desnecessários que eu estava tendo, Donna veio ao resgate quando ela pediu. Então, sua classificação é em mais? Fiquei instantaneamente surpreso. Como você sabia? Achei que os resultados não tinham saído. Como ela poderia saber? Olhando rapidamente para minha expressão estupefata e revirando os olhos sob o capacete, Donna respondeu. Quem você acha que eu sou? Certo, desculpe, eu até perguntei. Percebendo instantaneamente meu erro, pedi desculpas. Por que eu precisava perguntar? Dada a reputação de Donna como uma heroína classificada, era natural que ela pudesse ter acesso às informações antes de serem divulgadas. Assim que minha classificação foi medida em classificação, sem dúvida ela foi notificada disso. Portanto, eu sabia que não poderia mais sair dessa situação. Mesmo que Donna não obtivesse os resultados imediatamente, ela certamente descobriria, pois os dados seriam atualizados em breve no relatório da investigação. Sim. Quanto mais eu me lembrava desse fato, mais meus suspiros se tornavam. Depois de um tempo, parando antes do semáforo vermelho, Donna olhou para mim e examinou meu corpo de perto pela primeira vez desde que saí do prédio. MH, se sua classificação é em mais, então algo realmente não parece se encaixar. O que não bate certo? Sorrindo sob o capacete, Donna calmamente analisou enquanto perguntava. Como sua avaliação de talento pode ser rank D quando você já está quase perto desse rank? Que? Isso não deveria ser possível, certo? Ouvindo sua declaração, eu fingi ignorância. Eu não sei, talvez o orbe estivesse com defeito? Não é como se eu pudesse dizer que tenho um talento ilimitado, não? Infelizmente, minha atuação não foi capaz de convencer Donna, que continuou. A julgar pela calma que você está, provavelmente você já sabia que sua classificação não era D desde o início, não é? Se o orbe de avaliação de talentos realmente funcionou mal, Ren deveria ter facilmente notado que algo estava errado quando o orbe. Ele era e mais no momento. Só alguém estúpido poderia dizer que sua avaliação de talento estava errada. Quanto mais Donna pensava sobre isso, mais certa ela tinha sobre o fato de que eu sabia que meu talento não era rank D o tempo todo. Pensando nesse sentido, Donna sorriu triunfante. Embora você possa enganar os outros, você não será capaz de me enganar. Ao ouvir a conjectura de Donna, calei a boca e não respondi. Vou defender legitimamente o quinto. Já que qualquer coisa que eu disser poderia potencialmente revelar pistas sobre meu talento ilimitado, posso simplesmente não falar.
Embora a maioria dos meus segredos tenha sido revelada ao mundo, ainda era melhor esconder a existência da semente do limite. Afinal, você nunca soube como os humanos se comportavam. Além disso, considerando minhas avaliações de classificação e talento, havia uma grande chance de eu ser alvo do monolite dos demônios. Não que isso importe mais. Sem saber o que estava acontecendo, bufando, os lábios de Donna se curvaram enquanto ela olhava para a rua à sua frente. Eu não vou perguntar, já que não é da minha conta, mas eu te aviso. Parando por um segundo quando sua voz ficou fria, Donna ameaçou. Se por qualquer motivo você estivesse escondendo sua força e posição tinha a ver com demônios ou qualquer coisa que pudesse comprometer a reputação da escola, e eu me certificarei de me livrar de você pessoalmente. Sentindo a frieza na voz de Donna, acenei firmemente com a cabeça e respondi. Entendido. Sorrindo, acelerando a moto, Donna murmurou baixinho. Bom, espero que não traia minha confiança. Depois disso, ao longo do caminho de volta para a academia, nem Donna nem eu falamos uma única palavra enquanto silenciosamente fazíamos nosso caminho de volta para a academia. Donna não era o tipo de pessoa que se intrometia no passado de sua aluna, já que todos tinham seus próprios segredos que não podiam compartilhar. Kevin incluído. Além disso, como eu não era um vilão, pois nenhuma energia demoníaca permanecia em meu corpo, Donna esperava que eu não fosse alguém com mais intenções em relação à academia. Afinal, ela se apegou bastante a mim nos últimos meses. Com todos os treinos que tivemos juntos, era natural que isso acontecesse. Para Donna, seria realmente uma pena se fosse alguém que trabalhasse para os demônios. Parando um pouco antes da academia, Donna tirou o capacete. Como resultado, seu cabelo preto caía suavemente em cascata até os ombros. Virando a cabeça e olhando para mim, ela disse. Chegamos, desça. Acenando com a cabeça, pulei da moto e tirei o capacete que estava na minha cabeça. Obrigado, aqui. Estendendo minha mão, devolvi o capacete para a Donna que calmamente o pegou de volta e me lembrou. Obrigado, certifique-se de não se atrasar amanhã. Sim. Enquanto eu colocava o capacete de volta em seu espaço dimensional, não muito longe de onde eu estava, colocando as mãos no guidão da bicicleta, Donna calmamente acenou para mim. Tudo bem, chega disso por enquanto, vejo você pela manhã. Mais uma vez, não se atrase. Entendido. Acenando com a cabeça quando um olhar derrotado apareceu em meu rosto, observei a figura de Donna sair à distância. Pouco depois, eu me virei e lentamente fiz meu caminho de volta para o meu dormitório. Ah, se não fosse por Donna me lembrar, eu provavelmente teria esquecido o fato de que amanhã eu teria uma sessão de treinamento com ela no início da manhã. Recordando todas as minhas experiências anteriores com ela, suspirei e murmurei baixinho. Eu realmente não estou com vontade de levar uma surra. Quem é o jovem misterioso que ajudou na derrota de um demônio classificado como Visconde? É esta a ascensão de um novo prodígio? Notícia de última hora: de acordo com relatos, o nome do jovem é Rendover, e atualmente está estudando na Locke, a academia número 1 no domínio humano. A partir de relatórios policiais atuais e dados divulgados pelo governo central, podemos ter encontrado o próximo prodígio. Com uma avaliação de classificação impressionante em I+, desligando a TV quando uma foto minha vestindo meu uniforme escolar apareceu ao lado do âncora do noticiário, massageei minha testa. Não muito tempo depois, sentei-me no sofá do meu dormitório e mais uma vez massageei minha testa enquanto sentia uma dor de cabeça vindo em minha direção. Olhando calmamente para a janela do meu quarto, eu murmurei. Acho que o gato agora está oficialmente fora do saco. O mundo inteiro agora sabia do meu talento e posição. Meus pais incluídos. Sem dúvida, minha vida pacífica havia acabado. Pensando até agora, suspirei e me levantei. Preciso respirar ar fresco. Abrindo a porta que dava para a sacada, caminhei calmamente até a beirada da sacada onde ficava um corrimão feito de granito.
Colocando meus 2 cotovelos no corrimão da varanda, olhei calmamente para a academia diante de mim. Eu acho que é isso. Com vista para o campus da academia da varanda do meu quarto, escovei meu cabelo para o lado. As notícias de minhas façanhas já haviam feito ondas em todo o domínio humano e, embora eu pudesse entrar na academia quase despercebido graças a Dona, sabia que amanhã minha vida outrora pacífica terminaria. Eu realmente tinha sentimentos confusos sobre esta situação. Embora o fato de meu talento e posição terem sido expostos ao mundo fosse muito inconveniente, pois definitivamente criaria muitos inimigos para mim. Honestamente, além disso, também houve vantagens em se destacar. Como chamar a atenção de uma grande organização que faria qualquer coisa para proteger a mim e meu talento ou para parecer mais dominante contra meus oponentes? Apoiado no corrimão da varanda e olhando a noite estrelada, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Virando-me e olhando para o meu quarto, murmurei baixinho. Eu ainda estaria nesta sala? Com meu talento logo se tornando conhecido em toda a academia, não seria estranho para mim ter acesso ao edifício do Leviatã. É só que eu senti que era uma pena. Embora eu não pudesse ficar aqui por muito tempo, na verdade fiz 2 amigos de verdade aqui. Léo e Han. No último mês em que estive com eles, sempre saía com eles à noite, enquanto experimentávamos todos os restaurantes perto da academia. Eu também adorava relaxar com eles no meu apartamento ou no apartamento deles enquanto jogávamos cartas. Além disso, eu sabia que ainda tinha negócios inacabados aqui. Enquanto pensava nessas linhas, com as sobrancelhas franzidas e colocando a mão no queixo, refleti. MHH, tiranos à parte, acho que realmente não preciso me preocupar com Ava. Com eu já tendo estabelecido um relacionamento com Ava, eu não precisava mais necessariamente estar no mesmo prédio que ela. Afinal, estávamos na mesma classe. Mesmo se eu me afastasse dela, provavelmente ainda poderia interagir com ela como de costume. Pensando nesse sentido, suspirei de alívio. Agora que eu tinha conseguido a flauta de Ártemis, ter Ava se juntando ao nosso grupo era obrigatório. Com ela, a força do grupo mercenário sem dúvida subiria a níveis sem precedentes. Colocando minha mão no meu queixo enquanto franzia a testa, olhei para a noite estrelada e murmurei. Eu acho que agora me deixa com o problema dos 5 tiranos. Devo removê-los ou devo deixá-los sozinhos depois de sair? *PFFTT*. Rindo para mim mesmo, balancei a cabeça enquanto olhava para as lâmpadas no terreno do campus que brilhavam e iluminavam as estradas de asfalto da academia. Quem estava brincando? Independentemente do fato de que em breve eu possa deixar este prédio, eu ainda estava decidido a removê-los. Esse objetivo não mudou. E isso foi devido a alguns motivos. 1. Tornando a vida de Léo e Han mais suportável. Com eles perdendo carimbos de tempo, seu crescimento seria prejudicado, o que não era bom, pois eles eram bastante talentosos. Em segundo lugar, porque eu era uma pessoa mesquinha. Como eles haviam roubado de mim, tive que deixá-los saber o lugar deles. Eu não ia deixar alguém roubar de mim e deixar o Scott andar livre. Por fim, este projeto foi escolhido para maximizar o lucro que eu obteria com a operação de eliminação dos 5 tiranos. Pensando no plano que eu havia preparado para eliminar os 5 tiranos, minhas sobrancelhas se uniram enquanto eu murmurava baixinho. Acho que preciso fazer mudanças nos meus planos. Antes, meu plano era feito com o pensamento de não interferir no enredo, adicionando muitas restrições a eles. Mas agora, olhando para a escuridão ao longe, um sorriso suave apareceu em meu rosto. Agora eu realmente não precisava mais me preocupar com isso. Enquanto o vento soprava e roçava minha pele, estendendo minha mão para frente, peguei uma folha que flutuava com o vento. Olhando para a folha na minha mão, eu murmurei baixinho. Acho que já é hora de mudar junto com as mudanças nos meus planos. Minhas lembranças da novela. Eu sabia que não poderia mais confiar em tal conhecimento como costumava fazer antes.
O que eu queria tão desesperadamente manter não seria mais algo que eu pudesse usar a meu favor. As mudanças que causei desde que reencarnei neste mundo se acumularam lentamente, mudando o curso original do romance. De que maneira as mudanças que trouxe afetarão o futuro, eu não tinha como saber. Mas o que eu sabia era que tinha que mudar junto com as mudanças que eu trouxe. Não havia mais necessidade de manter o enredo como era antes. Era hora de eu pessoalmente resolver o problema com minhas próprias mãos e proteger este mundo para o meu bem e para o bem daqueles que eu amo. Soltando a folha verde em minha mão enquanto ela mais uma vez flutuava no céu, eu murmurei. De certa forma, acho que assim é melhor. Embora muitos problemas estivessem à minha frente, eu sabia que o resultado final compensaria as lutas. Assim como um peão. Eu só podia seguir em frente e não para trás. Este foi apenas o começo da minha vida neste mundo. Capítulo 194 Todos os olhos em mim 2. Entrando na sala de aula, imediatamente senti inúmeros olhares direcionados a mim. Já preparado para isso, ignorei os olhares e me dirigi indiferente ao meu lugar. Caminhando em direção ao meu lugar, eu podia ouvir os fracos sons sussurrantes vindos de alguns dos colegas enquanto eles olhavam para mim com um olhar de apreensão. É ele? Ele estava realmente escondendo sua força o tempo todo? TSK, ele está apenas roubando o crédito de outra pessoa. Ele não passa de uma farsa. Então, como você pode explicar a classificação e mais dele? Ignorando os sussurros e murmúrios vindos de meus colegas, continuei a caminhar em direção ao meu lugar. No momento eu estava extremamente cansado. Tendo passado a maior parte da minha manhã sendo espancado por Dona, eu estava me sentindo letárgico. Para piorar as coisas, meu braço estava tendo espasmos sob minha camisa. Recentemente, o problema com meu braço tem se tornado cada vez mais problemático. Estava começando a ficar muito chato, pois estava me impedindo de treinar com a mesma intensidade de antes. Dona de fato notou isso. Quando ela me perguntou sobre isso, eu só pude dizer a ela que havia me machucado levemente durante o treinamento nos últimos dias. Como Dona não era médica, ela rapidamente acreditou na minha desculpa e diminuiu a intensidade do treino. No entanto, embora tenha evitado ser questionado desta vez, sabia que isso não poderia continuar e tive que encontrar uma maneira de comprar uma poção avançada para curar meu braço. Sentando-me preguiçosamente em minha cadeira enquanto entrelaçava meus dedos e bocejava, meus olhos se desviaram para o lado esquerdo da sala de aula enquanto pensava comigo mesmo. Ela já deve ser capaz de fazer poções avançadas, não? Se havia alguém que poderia me fornecer poções baratas e de alta qualidade, obviamente era Melissa. Dado que Melissa era praticamente minha vendedora de poções, já que o acordo que fiz com ela há muito tempo não era apenas um acordo único, mas de longo prazo, eu poderia desfrutar de poções de melhor qualidade à medida que ela melhorasse. A verdadeira questão agora era: ela melhorou? Agora que ela estava ocupada com o desenvolvimento do sistema de cartas mágicas, havia a possibilidade de que seu progresso na fabricação de poções parasse. Nesse caso, seria um problema irritante, pois não queria desembolsar 35 milhões de U para curar meu braço. Pelo menos com Melissa, eu poderia economizar cerca de 80% do custo, pois só precisaria fornecer a ela os ingredientes crus. Cruzando os braços no meu assento, eu repetidamente balancei a cabeça. Sim, preciso entrar em contato com Melissa novamente. Posso sentar aqui? Saindo dos meus pensamentos, de repente ouvi uma voz familiar me chamando por trás. Virando-me e olhando para a minha esquerda, encarei a pessoa que falava comigo. Um olhar surpreso apareceu em meu rosto quando reconheci a quem pertencia a voz. Kevin. Sorrindo, Kevin olhou para o assento ao meu lado e perguntou mais uma vez. Posso me sentar? Asterisco suspirar asterisco. Faça o que você quiser. Olhando para Kevin por alguns segundos, um suspiro escapou dos meus lábios enquanto eu preguiçosamente acenava com a mão. Não fazia sentido esconder o fato de que eu era amigo de Kevin.
Dado que eu já me destacava, Kevin sentado ao meu lado não pioraria a situação. Além disso, eu meio que me senti mal por ele. Ele era tão solitário quanto eu. Além de Emma e algumas outras pessoas, ele realmente não tinha amigos. Embora no romance ele se tornasse muito próximo de Jean, isso aconteceria nos estágios posteriores do romance e... Olhando para Jean com o canto dos olhos, minha boca se contorceu. Sentado indiferentemente no lado esquerdo da sala de aula, Jean era provavelmente uma das únicas pessoas que não estava prestando atenção em mim enquanto continuava a olhar para a frente da sala com um olhar sério. Sim, eu não vejo Jean se aproximando de Kevin. Dado o quão hostil ele havia se tornado nos últimos meses, eu não tinha certeza se isso ainda era uma possibilidade. Mesmo que ele não fosse mais arrogante e menosprezasse as pessoas como antes, eu senti que sua nova personalidade era um pouco séria demais. Se eu tivesse que ser honesto, eu tinha sentimentos confusos sobre isso. Sem saber o que eu estava pensando, olhando para mim, Kevin perguntou preocupado. Ei, você está bem? Eu vi o que aconteceu no noticiário, está praticamente em todo lugar, você está bem? Já que estava em todos os noticiários, Kevin obviamente tinha ouvido falar sobre o que havia acontecido com Ren. E ao contrário dos outros alunos que eram céticos sobre a força de Ren, Kevin não era. Afinal, ele tinha visto sua força em primeira mão. Embora Ren fosse mais fraco do que ele em termos de classificação, Kevin não achava que ele fosse mais fraco do que ele. Isso foi especialmente porque ele tinha visto sua arte de espada em primeira mão. Rápido. Tão rápido que ele mal conseguiu reagir. No momento, Kevin sentiu que entre ele e Ren, a força deles era aproximadamente a mesma, talvez com ele tendo um pouco de vantagem devido ao seu posto ser mais alto. Ao ouvir a pergunta de Kevin, respondi preguiçosamente. Ah, isso, e eu estou bem, mas por que você está sentado ao meu lado? Piscando os olhos algumas vezes, Kevin respondeu. Bem, nós somos amigos, não somos? E então é justo que eu me sente ao seu lado ou talvez eu esteja incomodando? Parando por um segundo e olhando para Kevin, fiquei sem palavras. O que ele disse não estava errado. Já que ele me considerava seu amigo e eu também o considerava um amigo, o que havia de errado em ele sentar ao meu lado? Acho que todos esses anos sozinho fizeram com que eu tivesse praticamente zero habilidades sociais. Pensando nisso, cruzei os braços sobre a mesa, abaixei a cabeça e fechei os olhos. Tudo bem. Não há nada de errado com o que você disse. Ótimo. Sorrindo alegremente, Kevin pegou seu tablet e outros materiais para a aula. Depois de colocar tudo em sua mesa, Kevin olhou ao redor da sala de aula enquanto murmurava baixinho. Uau, estamos realmente atacando muita atenção. Ouvindo o comentário de Kevin levantando minha cabeça, eu imediatamente entendi o que Kevin quis dizer. Atualmente, praticamente todos dentro da classe estavam olhando para nós com o canto dos olhos enquanto sussurravam entre si. Embora eles estivessem tentando ser sorrateiros sobre isso, quando quase todo mundo estava fazendo isso, tornou-se bastante óbvio. Olhando para Kevin, murmurei. Você já não deveria estar acostumado com isso? Olhando em volta inexpressivamente, Kevin disse amargamente. Estou, mas nunca foi tão ruim. Revirando os olhos, eu disse irritante. É por isso que eu não queria me destacar. Dando tapinhas no meu ombro enquanto um traço de pena aparecia em seus olhos, Kevin me consolou. Você vai se acostumar com isso. Cai fora, eu não tive escolha enquanto você teve. Arregalando os olhos, dei um tapa na mão de Kevin enquanto o xingava. Com Everblood me ferrando propositalmente para que eu me destacasse, eu realmente não tinha escolha com relação a esse assunto. Kevin, por outro lado, escolheu propositalmente mostrar suas habilidades. Acostumando-se com isso minha bunda, eu não queria me acostumar com isso. O olhar parecia penetrante. Sentindo-se injustiçado, explicou Kevin. Vamos lá,
eu também não tive escolha. Não é como se eu soubesse que eu era realmente talentoso. Tendo passado a maior parte do tempo fora da cidade de Ashton, Kevin não fazia ideia de que era tão talentoso. Portanto, quando fez o exame, deu o seu melhor pensando que seu desempenho não seria melhor do que alguns dos garotos de segunda geração que foram alimentados com recursos desde pequenos. Quem teria pensado que eles eram realmente tão fracos? Ele não. Ao ouvir a declaração de Kevin, fiquei sem palavras por alguns segundos. Embora eu soubesse o que Kevin queria dizer com essa afirmação, senti vontade de dar um tapa na nuca dele. Para piorar as coisas, fui eu quem o deixou assim. Ah, em quem devo bater, ele ou eu? Vendo o olhar sombrio em meu rosto, Kevin rapidamente desviou o assunto. A propósito, você vem ao banquete na próxima semana? Levantando minha sobrancelha, eu perguntei. Banquete? Você está falando sobre o banquete com os estudantes de intercâmbio? Sim. Acho que vou. De qualquer forma, não é como se eu tivesse escolha. Balançando a cabeça e cruzando os braços, Kevin concordou. Já que você faz parte da equipe do torneio, você não tem escolha a não ser participar. Sim. O banquete a que Kevin se referia era um banquete oferecido pela academia para dar as boas-vindas aos novos intercambistas vindos das 4 grandes academias. Este banquete foi principalmente algo que a academia montou para dar uma oportunidade aos alunos de intercâmbio e aos alunos da academia de interagir uns com os outros. A principal razão para isso foi para que os alunos pudessem construir conexões e amizades entre si. Afinal, todos os presentes no banquete eram alguém cujo futuro era brilhante. Nunca foi errado fazer conexões com pessoas que moram em outras cidades. Em retrospectiva, acho que foi uma boa oportunidade para mim. Embora eu não pudesse mais esconder minha presença como fazia antes, acho que criar conexões foi uma boa maneira de desenvolver minha força. Especialmente porque eu iria querer expandir minha influência para fora da cidade de Ashton. Pensando até agora, perguntei. Quando é de novo? Olhando para o relógio e para o aplicativo de calendário, Kevin respondeu calmamente. Em cerca de uma semana. Franzindo a testa ligeiramente, eu perguntei. Temos que usar roupas formais? Revirando os olhos, Kevin respondeu. O que você acha? Isso vai ser problemático. Por quê? Coçando a parte de trás da minha cabeça, eu disse amargamente. Porque eu não tenho nenhuma roupa formal. O que? Todas as minhas roupas formais não servem mais em mim. Com meu físico melhorando drasticamente, eu não cabia mais em meus velhos ternos. Para piorar as coisas, com meu senso de moda sendo francamente terrível, eu estava em apuros porque não sabia o que vestir para o banquete. Colocando a mão no queixo enquanto caía em profunda contemplação, olhando para o lado esquerdo da sala de aula, Kevin sugeriu. Na verdade, você pode perguntar a Emma sobre isso. Ela me ajudou a escolher quando tive que comparecer a um banquete para minha eletiva no mês passado. Seu senso de moda é excelente. Franzindo a testa, olhei para o lado onde uma linda jovem com cabelo castanho curto estava sentada. Atualmente, ela estava sentada ao lado de Amanda. De vez em quando as duas conversavam, mas como Amanda não era muito falante, era principalmente Emma quem falava. Foi uma visão bastante cômica. Ainda assim, lembrando-me de minhas experiências anteriores com Emma, balancei a cabeça. Emma, prefiro não. Compreendendo meus pensamentos, Kevin me tranquilizou. Tudo bem, eu vou também. Você não precisa ir com ela sozinha. Eu não sei. Vou pensar sobre isso. Vendo que eu ainda não estava convencido, Kevin sugeriu. Que tal isso? Por que não vamos depois da aula? Já que não há disciplinas eletivas hoje, devemos poder ir depois da aula, não? Vou ver.
Honestamente, a ideia parecia tentadora, no entanto, eu ainda não estava totalmente convencida, pois não queria lidar com Emma. Eu honestamente prefiro lidar com Melissa. Na verdade, eu não me importava em ser Melissa, já que ela era muito divertida de provocar ultimamente. Como eu não estava mais com medo dela, obter uma reação dela foi realmente muito divertido. Só de lembrar como ela estava chateada em nosso último encontro me fez sorrir. De repente, lembrando de algo, olhei para Kevin e perguntei. A propósito, que classe temos a seguir? Sem hesitar, Kevin respondeu. Ciência Teórica de Mana e Psions. Ao ouvir o nome do próximo curso, de repente me lembrando de algo, xinguei em voz alta. Ah, e foda-se. Confuso, Kevin inclinou a cabeça e perguntou. O que está errado? Olhando fracamente para Kevin, eu murmurei. Bem, de repente eu pensei em um problema chato. Que problema chato? Antes que eu pudesse responder a Kevin, as portas da sala de aula se abriram e um jovem bonito com cabelos loiros sujos entrou na sala. Todo mundo, por favor, sente-se. Piscando algumas vezes, os olhos de Kevin ficaram frios enquanto ele encarava Gilbert, que lentamente se dirigia ao pódio no meio da sala de aula. De repente, percebendo por que eu xinguei em voz alta, Kevin olhou para mim e acenou com a cabeça em compreensão. Minhas condolências. Ao ouvir o comentário de Kevin, minha boca se contorceu. Que condolências! Você é tão alvo quanto eu. Silêncio. A aula vai começar. De repente, a voz de Gilbert se espalhou pela sala de aula enquanto todos se calavam. Sorrindo gentilmente, ele olhou ao redor da sala de aula até que seus olhos de repente pararam em mim. Olhando para mim por alguns segundos, Gilbert murmurou. Então você deve ser o aluno Reindover. Instantaneamente, assim que suas palavras saíram, todos viraram suas cabeças em minha direção. Sentindo os incontáveis olhares direcionados em minha direção, balancei a cabeça amargamente. Na carne. Alternando sua cabeça entre Kevin e eu, Gilbert acenou com a cabeça. Entendo, ouvi falar do que aconteceu. Deve ter sido difícil. Estava tudo bem. Assentindo com a cabeça, Gilbert sorriu enquanto se virava e olhava para o quadro branco à sua frente. Em um tom bastante severo, ele disse. Bem, não importa. Espero que você siga a aula obedientemente como o resto dos alunos aqui. Embora o que você fez possa ser considerado uma conquista surpreendente, e isso é apenas se você realmente fez o que está escrito no papel. Não seria bom se você tomasse o crédito de outra pessoa por algo que você não fez. Compreendendo o significado de suas palavras, revirei os olhos. Sim. Isso foi karma, eu digo. Este foi o karma que recebi por todas as vezes que me vangloriei de Kevin por ter que lidar com Gilbert. É bom que você saiba. Terminado de falar comigo, Gilbert começou a palestra. Tudo bem, hoje vamos falar sobre condensar seu. Felizmente, Gilbert estava bastante manso hoje. Além do início da aula e do fato de ter sido escolhido algumas vezes para responder a algumas de suas perguntas, nada de particularmente irritante aconteceu comigo hoje. Na verdade, além dos olhares ocasionais dos meus colegas de classe, era praticamente como qualquer aula normal. Se eu tivesse que adivinhar por que Gilbert não estava tornando minha vida difícil proativamente, provavelmente tinha algo a ver com Donna. Com o que aconteceu com Kevin não muito tempo atrás, Gilbert sabia que não poderia realizar a mesma façanha novamente, pois poderia ter problemas desta vez. Embora seu pai pudesse cobri-lo por um tempo, isso não significava que ele pudesse fazer o que quisesse. Especialmente porque o diretor da academia também era um herói classificado na SS. Assim que o diretor voltasse de sua viagem, não havia como Gilbert se safar do que havia feito para libertar Sot. Sabendo disso, Gilbert só poderia ficar quieto por um tempo. E então, graças a isso, Kevin e eu não tivemos dificuldades hoje, pois a aula terminou em cerca de 1 hora.
Olhando para a figura de Gilbert saindo, eu murmurei. Bem, isso foi melhor do que eu pensei. Assentindo com a cabeça, Kevin acrescentou. Sim, eu honestamente pensei que ele iria implicar mais com você. Parando por um segundo e olhando para mim, Kevin olhou para Emma, que estava arrumando suas coisas no lado esquerdo da sala de aula, e perguntou. Então você quer que eu te ajude com a coisa do terno ou não? Franzindo a testa ligeiramente, depois de pensar um pouco, balancei a cabeça. Claro. Como também não tinha nada para fazer, posso comprar um terno novo. Capítulo 195 Tempos de relaxamento 1. Inclinando a cabeça para o lado enquanto seu cabelo ruivo caía suavemente sobre seus ombros, Emma perguntou sem graça enquanto apontava para um jovem pálido com olhos azuis profundos e cabelos pretos ao lado de Kevin. Então você quer que eu vá com vocês para ajudá-lo a comprar um terno para o próximo banquete? Acenando com a cabeça, Kevin perguntou, sim, você pode fazer isso? Franzindo a testa, Emma olhou para Ren, que estava bocejando ao lado de Kevin. Observando Ren, os sentimentos de Emma eram confusos. Embora ela não odiasse mais como antes, depois de perceber sua própria imaturidade, a presença dele ainda a irritava. Afinal, seu orgulho era enorme. Mesmo que ela percebesse que estava errada, ela não admitiria isso abertamente. Como diz a famosa citação, perceber que você estava errado não foi difícil, o que foi difícil foi admitir que você estava errado. Sabendo disso, olhando para Kevin que estava sinceramente pedindo um favor a ela, depois de um tempo, acenando com a cabeça, Emma concordou relutantemente. Tudo bem, mas só dessa vez. Já que Kevin ajudou em várias ocasiões no passado, ela não se importaria de fazer um favor a ele. Além disso, ela poderia usar essa chance para relaxar. Afinal, depois de ajudar Ren a comprar um terno, ela poderia muito bem se divertir. Virando-se e olhando para Amanda, que estava lentamente e silenciosamente arrumando suas coisas, Emma perguntou. Amanda, você quer vir junto? Lentamente virando a cabeça, Amanda piscou os olhos algumas vezes quando um olhar confuso apareceu em seu rosto. Venha comigo? Acenando com a cabeça, Emma apontou para Ren e disse. Vem com a gente ajudar aquele cara a arrumar um terno. Inclinando a cabeça, Amanda ficou ainda mais confusa. Pegar um terno? Percebendo como Amanda estava ficando ainda mais confusa, Emma explicou. Sim, aparentemente ele não tem terno para o banquete da próxima semana, e como Kevin pediu minha ajuda, decidi ajudar. Por que você não vem também? Ao ouvir a explicação de Emma, Amanda entendeu. Colocando a mão no queixo enquanto olhava para Ren, as sobrancelhas de Amanda se uniram. Vendo Amanda pensando nisso, puxando-a pelo braço, Emma implorou. Não me deixe sozinha com eles. Virando-se e olhando para Kevin e Ren, os olhos de Emma logo pararam em Ren quando ela acrescentou, embora eu confie em Kevin, não confio naquele cara. E se ele de repente me atacar do nada? O que eu vou fazer? Por favor, venha comigo. As palavras de Emma não eram sem mérito. Mesmo que ela já tivesse um palpite sobre a verdadeira força de Ren, quando foi revelado que era ela ficou extremamente surpresa. Demorou um pouco para aceitar a notícia. Afinal, ela tinha uma ideia geral de seu passado. Ser classificado com tal histórico era nada menos que um milagre. Portanto, ele estava definitivamente desconfiado em seu livro. Ouvindo os comentários de Emma, a boca de Ren se contorceu. Ele ficou sem palavras. Ela não sabia que ele estava ao lado dela e podia ouvir tudo? Já que Emma o estava ajudando, Ren tentou o seu melhor para suprimir seu aborrecimento. No entanto, com Kevin ao lado dele tentando ao máximo não rir, Ren achou essa tarefa cada vez mais difícil. Dando uma cotovelada em Kevin ao lado, o rosto de Ren escureceu quando olhou para Emma e apontou para si mesmo. Ei, você sabe que estou aqui. Yeah. Acenando com a mão para dispensar Ren, Emma começou a olhar para Amanda novamente enquanto ela continuamente puxava seu braço.
Então você vem? Ok. Vendo o quão persistente Emma era, depois de alguns segundos, Amanda finalmente acenou com a cabeça enquanto uma expressão de desamparo apareceu em seu rosto. No final, ela também não tinha nada para fazer, então é melhor ir embora. Além disso, como ela sempre rejeitaria Emma sempre que ela a convidasse para sair, Amanda se sentiu um pouco mal por obrigá-la a concordar. Ai ai. Alegremente batendo palmas, Emma começou a olhar para frente enquanto ela perguntava. Melissa? Erguendo a sobrancelha, Melissa se virou e franziu a testa. O que? Olhando para Melissa, Emma apontou para Ren e perguntou. Quer vir com a gente para ajudá-lo a conseguir um terno? Olhando com desdém para Ren, Melissa recusou rapidamente. Eu prefiro morrer. Revirando os olhos, Ren murmurou. Então morra. O que você disse? Nada. Vendo a troca entre Melissa e Ren, Emma ficou sem fala por alguns segundos enquanto olhava na direção de onde Jim costumava sentar. Jim. No entanto, antes que ela pudesse perguntar a Jim, Emma de repente percebeu que ele já havia saído da sala de aula. Vendo isso, Emma murmurou irritante. Esqueça que eu perguntei. Desde a viagem para Auberge, Jim começou a se tornar cada vez mais antissocial. Embora já fosse antissocial, hoje em dia estava muito pior porque não interagia com ninguém. Com Emma tendo conhecido Jim em tenra idade devido ao trabalho de seu pai, ela naturalmente foi capaz de ver o quanto Jim mudou. Se antes ele era arrogante e frio, desta vez ele era apenas frio. Ele era essencialmente uma versão masculina de Amanda que era muito menos agradável. Cruzando os braços, Emma bufou. HMPH, quem se importa com esse cara de qualquer maneira? No final, o grupo consistia em Kevin, Amanda, Emma e Ren. Batendo palmas enquanto olhava para todos, Emma disse alegremente. Tudo bem, vamos nos encontrar na estação de trem em meia hora. De lá vamos comprar um terno para ele. Assentindo com a cabeça, Kevin concordou. Ok. Bom, vamos, Amanda. Terminando com o que ela queria dizer, Emma rapidamente arrastou Amanda para fora da sala de aula deixando Ren e Kevin para trás. Virando-se e olhando um para o outro por alguns segundos, Kevin quebrou o silêncio enquanto perguntava. Ren, você vai voltar? Piscando algumas vezes, Ren virou a cabeça e olhou para a figura de Melissa à distância. Balançando a cabeça, ele respondeu. Volte primeiro, preciso perguntar uma coisa a Melissa. Surpreso, Kevin perguntou. Melissa? Sim. Abrindo a boca como se quisesse dizer algo, Kevin finalmente balançou a cabeça e desejou-lhe boa sorte. Ok, boa sorte. Tendo interagido com Melissa antes, Kevin conhecia bem seu personagem. Portanto, ele estava naturalmente ciente dos problemas que Ren estava prestes a enfrentar. Assim, enquanto orava silenciosamente por Ren, Kevin saiu da sala de aula. Sem saber dos pensamentos de Kevin olhando para sua figura saindo da sala de aula, virando-se e olhando para Melissa que estava prestes a sair, eu gritei, de Melissa, espere, preciso te pedir um favor. Sem olhar para mim, Melissa disse friamente. Não quero ouvir isso. Apenas envie seu pedido para mim na forma de uma mensagem. Vamos, só vai levar 1 minuto. Não. Por favor, por favor. Virando a cabeça e olhando para mim com desdém, Melissa disse irritada. Esta é a sua maneira de me convencer a ficar? Por que você não está conseguindo? Sorrindo, respondi. Vou continuar te irritando se você não ouvir. Ao ouvir minha resposta, os passos de Melissa pararam. Sem se virar, ela disse. Faça isso rápido. Vendo que consegui chamar a atenção dela, fui direto ao ponto. Tudo bem, vou direto ao ponto, quero que você me faça uma poção. Franzindo a testa, Melissa repetiu. Uma poção? Acenando com a cabeça, lembrei a Melissa do acordo que havíamos feito um tempo atrás. Sim, não se esqueça do acordo que fizemos.
Que? Lembrando-se do acordo, Melissa congelou por um segundo. Sim, isso. Balançando a cabeça, um sorriso malicioso apareceu em meu rosto. Como eu poderia não lembrá-la do fato de que ela era minha escrava de poções? Asterisco suspirar asterisco. Depois de um tempo, revirando os olhos enquanto um grande suspiro escapava de sua boca, Melissa perguntou irritante. O que você precisa? Sem hesitar, respondi. Uma poção de cura avançada seria ideal. Apenas uma poção de cura avançada poderia me ajudar a curar meu braço. Além disso, não havia mais nada que pudesse me ajudar a recuperar totalmente os sentidos do meu braço. Eu poderia tecnicamente optar pela cirurgia direta. Mas dado que era mais caro e que as poções eram mais rápidas e eficazes, era natural que eu tentasse o meu melhor para conseguir uma poção. Ouvindo meu pedido, Melissa franziu a testa profundamente. Uma poção de cura avançada. Balançando a cabeça, eu perguntei. Então, você pode fazer isso ou não? Franzindo ainda mais a testa, Melissa murmurou baixinho. Eu realmente não tentei. Como ela passava a maior parte do tempo desenvolvendo o projeto da carta mágica, ela não tinha muito tempo para fazer poções. Portanto, embora ela pudesse mais ou menos agora fazer poções de nível avançado, Melissa não tinha certeza de quão boa era a qualidade da poção e quão altas eram as chances de sucesso. Olhando para Melissa que estava em profunda contemplação, abaixei minha cabeça desanimada e disse. Então você não pode? Virando a cabeça na minha direção, Melissa disse irritantemente. Quem disse que eu não posso? Levantando minha cabeça quando um olhar derrotado apareceu em meu rosto, eu tranquilizei Melissa. Melissa, tudo bem se você não puder. Apenas admita que você não pode fazer isso para que eu possa procurar em outro lugar. Ouvindo meu comentário e rangendo os dentes, Melissa disse. Eu vou fazer isso. Fazer o quê? Cerrando os punhos com força, o rosto de Melissa se contorceu. Parece que você realmente quer morrer? Batendo o punho na palma da mão, olhei para Melissa e exclamei. Ah, então você pode fazer a poção. Por que você não me disse isso antes de Melissa? Fingindo estar animado, eu ri por dentro. Quão crédulo. Tudo o que eu precisava fazer era machucar um pouco o ego dela e Melissa rapidamente concordou sem hesitar. Tão fácil. Mantendo meus pensamentos para mim e balançando a cabeça várias vezes, complementei Melissa. Sim. Dotada de inteligência e beleza, você é realmente a mulher perfeita. Melissa, que tal se casar comigo? Ao ouvir meu comentário, o corpo de Melissa congelou por um segundo. Processando minhas observações por alguns segundos, a voz de Melissa baixou enquanto seu rosto ficava incomparavelmente sombrio. Se você não sair da minha frente nos próximos 5 segundos, eu vou te apagar deste planeta. Vendo como o rosto de Melissa estava sombrio, eu sabia que ela estava falando sério desta vez. Colocando as mãos nos bolsos, estalei a língua e me virei. TSK, eu só estava brincando, não precisa levar isso tão a sério. Quem iria querer se casar com você de qualquer maneira? Só um psicopata que não se importa com a própria vida faria isso. Eu nem gostaria de saber o que aconteceria durante uma briga de namorados. Ela apenas faria seu amante beber poções fracassadas que ela não poderia usar comercialmente ou ela o faria dormir no sofá por um ano inteiro? Apenas o pensamento causou arrepios na minha espinha. Sim, vou embora, vou embora. Acenando preguiçosamente com a mão, comecei a caminhar em direção à porta. Logo antes de sair da sala, me virando, olhei para Melissa e gritei. Me mande uma mensagem quando terminar de fazer a poção. 2. Tchau. Dando adeus a Melissa, saí diretamente do quarto e voltei para o dormitório. Eu tinha saído na hora certa. Eu tinha a sensação de que se eu ficasse mais tempo, algo ruim teria acontecido. Talvez eu tenha acabado de me esquivar de uma bala.
Sinceramente, eu realmente não me importava. Só que era divertido provocá-la. Não muito tempo depois de me separar de Melissa, Kevin, Emma, Amanda e eu nos encontramos na estação de trem e rapidamente pegamos um trem aéreo que foi direto para uma área movimentada da cidade de Ashton. Pelo que ouvi Emma dizer, estávamos indo em direção a um bairro comercial bastante famoso, frequentemente frequentado por ricos. Aparentemente, havia muitas lojas de estilistas, bem como lugares que tinham alfaiates profissionais que tiravam minhas medidas diretamente e faziam um terno que me serviria perfeitamente. Assim que ouvi falar disso, soube instantaneamente que era uma armação. Emma estava planejando esvaziar minha carteira. Em termos de riqueza aqui, eu provavelmente era o mais pobre de todos. E quando me refiro aos mais pobres, quero dizer de longe os mais pobres. Meu patrimônio líquido provavelmente era troco aos olhos deles. Como no mundo eles pensaram que eu poderia pagar um terno? Configure, eu digo. Enquanto eu estava reclamando sobre o fato de estar sendo armado, de repente o trem aéreo parou e uma voz suave saiu dos alto-falantes do trem. Estação, Distrito Central, Rua Remolan, chegou. Saindo do trem aéreo, virando-se e arrastando Amanda para fora do trem, Emma gritou alegremente. Tudo bem, vamos às compras.